Pessoal, vou começar aqui apresentando os resultados do primeiro TRI de 25. Queria agradecer pela presença de todos e pelo interesse. Acho que é mais um set de resultados bastante importantes e empolgantes aqui do nosso grupo, e eu vou entrar em maiores detalhes daqui para frente. Vamos lá. Acho que é importante a gente olhar para esse primeiro TRI, entendendo um pouquinho o cenário. Quando a gente vê o crescimento de mercado, ele tem duas maneiras de ser analisado. O mercado de distribuição, apontado pelo IQVIA, cresceu nesse TRI apenas 7%, enquanto do varejo farma cresceu 11%. Tem que entender que uma parte das vendas feitas diretamente pela indústria ao varejo das grandes redes acaba afetando aquele mercado da distribuição de 7%. A gente teve um aumento de preços de 3,8% e inferior aos 4,5% do ano anterior. Isso, de certa forma, também impactou um pouco negativamente as vendas do período. Houve uma menor animação nas compras de pré-alta para esse ano. E também, acho que ajudando nesse processo aí de conter os investimentos de pré-alta, você teve um CDI médio do período aumentando de 11,3% do primeiro TRI de 24% para 13% no primeiro TRI de 25%. Apesar desse cenário, o Grupo Profarma entrega um belíssimo crescimento de vendas de 20%. Os dois negócios, varejo e distribuição, crescendo mais do que o mercado, mais do que as suas áreas de atuação. O grupo entrega um ciclo de caixa 2 dias melhor do que o do primeiro T de 24. A distribuição se destacou entregando 3 dias. Varejo ainda um pouquinho penalizado pela concentração de abertura de lojas no 4T e investimentos em estoque, que a gente começou a fazer a partir do segundo e terceiro TRI do ano passado. Mais um TRI de alavancagem sob controle, ou seja, a gente tem conseguido levar muito bem a política de equilibrar todos os stakeholders, uma remuneração forte aos acionistas, os investimentos necessários para você seguir crescendo acima do mercado, investimentos em CAPEX para você também poder manter a sua capacidade de crescimento assegurada. E como destaque, a gente teve o maior lucro líquido dos últimos 12 anos em termos reais para um primeiro T. Então, acho que quando a gente olha a performance do grupo versus o cenário, a gente teve, de fato, um primeiro TRI bastante importante. Agora, olhando um pouquinho mais em detalhe os grandes números do grupo, a gente atingiu 3,1 bilhões de faturamento, para representar esses 20% de crescimento. O EBITDA cresceu atingiu 57,7 milhões, um crescimento de 13%. A distribuição cresceu um pouco mais do que o varejo, o EBITDA, e aí esse impacto no EBITDA de 13%. O lucro líquido de 15,9 milhões, como falei, recorde para o período, 341% acima do primeiro T de 24. Um resultado financeiro de 35 milhões negativos, mas o mais importante de colocar aí é uma diminuição em relação à receita líquida de 0,3 ponto percentual, ou seja, o resultado financeiro negativo torna-se menos importante em relação aos nossos negócios, fruto da disciplina da nossa alocação de capital, fruto de um trabalho muito importante feito em 24 de ciclo de caixa na distribuição. O ciclo de caixa, como citei antes, com 2 dias de ganho e uma alavancagem ainda um pouco menor do que a do ano anterior, que já era baixa, de 2,1, indo para 2, lembrando que esse normalmente é um TRI. Esse é um TRI que normalmente o ciclo de caixa não é dos melhores, e o segundo vem com impacto de investimento de pré-alta. O que a gente considera um ciclo mais normalizado é o terceiro e o quarto TRI dos anos. No próximo slide, eu falo um pouco mais dos resultados do primeiro TRI de 25, mas olhando numa perspectiva maior, olhando os últimos 4 anos de desempenho. Nesse período, nossa receita bruta cresceu 80%, os dois negócios crescendo bastante, a distribuição já um negócio maduro crescendo 77% no período, o DMI, o varejo, crescendo 109% no período e, mais importante, o crescimento mais recente entregando outros 20%, ou seja, continuamos com uma tendência importante de crescimento. Cabe aqui ressaltar que a gente teve na distribuição um destaque para contas especiais, e aí é uma base de comparação.
A gente acertou um fornecimento importante para uma das grandes contas nacionais a partir de abril do ano passado. Então, quando a gente olha esse primeiro TRI, isso traz um certo impacto. Mesmo quando a gente desconsidera esse impacto, a gente também teria crescido mais do que o mercado na distribuição. E as categorias de destaque da distribuição foram RX e não medicamentos. A distribuição, o varejo sofre um pouquinho mais porque tem a sua área de atuação entre Rio e Brasília apenas, e esse mercado, de uma forma não esperada, cresceu muito abaixo do que o mercado nacional cresceu. O mercado onde a gente atua cresceu 6% versus 13% do mercado nacional, desculpa, versus 11% do mercado nacional e 13% da Demil. Nos primeiros três anteriores, o mercado de atuação ele crescia muito alinhado com o mercado brasileiro, no varejo. Mas nesse primeiro TRI de 25, Rio e Brasília, de fato, cresceram abaixo do resto do mercado. Mas, mesmo assim, Demil entregou mais do que o dobro do que a sua área de atuação teve de crescimento no período. Migrando agora para a margem, lucro bruto, a gente vê uma manutenção de margem percentual em relação ao lucro bruto, de 14,5% no grupo. Parece meio contraintuitivo, porque você olha os dois negócios aumentando a sua margem bruta, distribuição de 8,4% para 8,7%, e o varejo de 29,3% para 29,5%. Mas, na verdade, você tem o efeito do mix de negócios, que ele segurou um pouquinho o crescimento da margem bruta total do negócio. Uma estratégia comercial na distribuição é que trouxe uma parte importante dessa melhoria. A gente aproveitou algumas oportunidades de mercado para precificar os produtos liberados de uma forma mais inteligente, para aplicar os descontos naqueles produtos monitorados também de uma forma um pouquinho mais conservadora, e também acordos comerciais de rebate em troca de volumes maiores com os nossos clientes também foram revisitados a partir do terceiro TRI do ano passado, trazendo esse impacto positivo aí na nossa margem bruta da distribuição. E no varejo é um pouco disso também. A gente tem cada vez mais aprimorado a estratégia de pricing, que foi suficiente para offsetar um crescimento da categoria de RX no varejo, que normalmente puxa a margem bruta para baixo. Então, nesse campo aí é bastante interessante. A gente quase dobrou o lucro bruto também nesse período. Então, acho que boas notícias também no campo de margem. Indo agora para a despesa, talvez não tenha sido tão bom quanto os outros dois indicadores. Temos explicações e oportunidades para isso. A despesa veio como praticamente em linha como percentual da receita. Na distribuição, o que explica isso foi a abertura do centro de distribuição de Mato Grosso, feito no finalzinho de março do ano passado. A logística sofrendo impactos pelo forte crescimento de vendas fracionadas para clientes independentes e associações, fruto até do investimento que a gente fez na equipe comercial. A gente aumentou ela em 10% quando comparado o primeiro TRI desse ano com o primeiro TRI do ano passado. Mas a gente enxerga oportunidades de melhoria na produtividade dos dois negócios. A gente já mencionou anteriormente que no início do ano foram contratadas duas consultorias, uma para revisão de processos de produtividade, outra focada para a logística, que já encerraram a fase agora de planejamento e a gente começa agora a fase de implementação. Então, a gente acredita que a partir do terceiro TRI a gente comece a ver os resultados, pelo menos parcialmente os resultados dessas iniciativas que a gente trabalhou aí ao longo dos últimos 4 meses. E no varejo teve um preço também de concentração de expansão feita no quarto TRI. Das 40 lojas que a gente abriu ano passado, a gente abriu 17 no quarto TRI, sendo 8 em dezembro. E aí é óbvio, a loja nos primeiros meses, ela opera num percentual de despesa maior, porque ela está em maturação de vendas. Isso acabou pressionando um pouco o primeiro TRI. Mas se a gente olhar a despesa em valores absolutos por loja na Demil, ela variou exatamente igual à inflação, com 5%. No próximo slide, a gente vai para o nosso EBITDA ajustado. Quando a gente fala que a receita cresceu 80% nesse período, o EBITDA cresceu 175%. E olhando apenas na figura contra o TRI anterior, do ano anterior,
cresceu 13%, um pouquinho abaixo da receita de 20%. A distribuição vem bem, crescendo 16% nessa comparação, mas, novamente, a gente enxerga oportunidade de produtividade. Acho que é natural, à medida que você tem um negócio que cresce a taxas tão altas, você acabar perdendo um pouco o foco nisso ou deixando de mergulhar tão fundo. Isso já foi revisto e eu acho que, novamente, a gente tem oportunidade para estar apresentando aí a partir do segundo semestre do ano. E a DNI eu já expliquei, a concentração e, de novo, a gente operou num mercado que cresceu metade do que o mercado nacional cresceu nesse período. Mais uma, por favor, para mim. Lucro líquido histórico para o período, né? Maior em termos reais nos últimos 12 anos. A distribuição surfando aí uma melhoria no ciclo de caixa importante e, ao mesmo tempo, uma redução do custo da dívida, suficiente ou mais que suficiente para frear o custo ou o aumento médio do CDI no período. Acho que isso foi um belo trabalho combinado de ciclo de caixa e custo de dívida. E o varejo impactado ali momentaneamente pela expansão. Vale a pena a gente até citar, a Denil hoje tem, dentre todas as redes que publicam seus resultados, o menor percentual de lojas maduras. A gente bateu nesse primeiro tri 69% da nossa base de lojas maduras, enquanto as demais redes operam com 75%, em torno de 75% para cima. Isso não pode, de alguma forma, afetar o curto prazo, mas, dados os retornos que a gente tem marginais da nossa expansão, isso também representa uma oportunidade bem grande de maiores retornos no médio prazo. Migrando aí para o próximo slide, importante indicador para o nosso negócio, ciclo de caixa. A gente, como grupo, atinge o menor ou o melhor ciclo de caixa desses períodos todos, 28 dias. A distribuição fez um trabalho ainda mais forte, ela conseguiu reduzir ainda um dia mais do que o grupo. Lembrando que no grupo isso representa 35 milhões por dia o ciclo de caixa. Boa parte do trabalho da distribuição foi na equalização dos seus estoques, enquanto no varejo a gente teve um movimento um pouquinho invertido por conta de investimentos de estoques na linha de RX, o que explica boa parte do nosso crescimento em RX também, e o plano de expansão. Mas vale citar que já no primeiro tri a gente iniciou um trabalho de estar, não sei, acho que a gente não retorna aos patamares anteriores, lá os vales de 6 e 9 dias de ciclo de caixa, de fato não, mas a gente acha que tem a oportunidade de trabalhar com um ciclo de caixa um pouco menor do que a gente vem trabalhando ou trabalhou nesse primeiro tri do varejo, que vai ajudar na ponderação do ciclo de caixa do grupo. Mais uma, por favor. E aí, do ponto, acho que talvez aí o grande highlight do nosso negócio, tanto o ROIC quanto o ROI na distribuição convergindo para os 17%, bastante superiores ao CDI médio do período dos 12 meses findos no primeiro tri de 25. O ROIC já vinha apresentando uma melhora desde 23, e agora o ROI convergiu, fruto aí de todas as iniciativas que a gente falou mais cedo, de ciclo, custo de dívida. Então, a gente fica muito satisfeito e com uma expectativa forte de estar incrementando isso nos próximos anos. E grande destaque também aqui para o ROIC marginal por loja, das lojas inauguradas. Uma loja inaugurada, quando atinge o seu terceiro ano, que é a sua maturidade, ao nosso ver, ela tem entregue, em média, um ROIC superior a 30%. Que isso também, no médio prazo, vai acabar ajudando o grupo a elevar os seus retornos como um todo. Alavancagem e custo de dívida, a gente tem conseguido consistentemente diminuir a nossa alavancagem. Isso concomitantemente com uma estratégia mais generosa de remuneração aos acionistas, manutenção de investimentos para a gente assegurar crescimentos acima de mercado. Então, acho que a gente tem tido um êxito bastante importante nesse indicador. Continua sendo foco, tanto na distribuição quanto no varejo. A gente sabe que no CDI do Brasil a gente não pode dormir no ponto neste indicador.
E aqui uma menção honrosa também para a redução do nosso custo de dívida, que saiu de 2 e alguma coisa, CDI mais 2 e alguma coisa, para abaixo de CDI nesse primeiro TRI de 25. Também teve um impacto importante nas nossas despesas financeiras. Olhando agora a figura mais voltada para os últimos 12 meses findos em março de 25 e comparando com os períodos anteriores, um CAGR apresentado aí nos últimos 3 anos de 17% da receita, bastante acima de mercado, um CAGR de EBITDA de 28%, ou seja, expansão de margem na veia. Uma fotografia muito importante para a gente aqui, né? 3 anos seguidos de forte geração de caixa, um fluxo operacional, um fluxo de caixa operacional na casa dos 200 milhões, e um fluxo de caixa livre também na casa dos 100 milhões nos últimos 3 anos. Acho que são pontos a serem destacados aqui e comemorados. E um lucro líquido que dobra nesse período, né? Um CAGR de 27%, fruto da expansão do EBITDA e de uma gestão ainda mais disciplinada da nossa dívida e do nosso custo de dívida. Migrando agora aqui, acho que para umas considerações finais, que eu acho importante deixar à mesa, temos conseguido e continuará como foco o nosso crescimento sustentável na distribuição. A gente enxerga que a gente tem a oportunidade de seguir crescendo acima do mercado. As alavancas nesse sentido já foram acionadas e continuam sendo perseguidas de forma bastante disciplinada. O plano do varejo de expansão vem dando muito certo, vem sendo muito bem executado e vai continuar trazendo bons retornos para a gente no futuro, seja pelo aumento médio da margem de contribuição das lojas, como também pela diluição do corporativo do varejo. Então, esse continua sendo algo bastante estratégico para a gente e sendo feito com muito cuidado. Ganho de produtividade, esse ano isso tem um peso maior. A gente decidiu focar nesse indicador. Como ano passado, a gente focou no ciclo de caixa. E eu acho que a gente tem ainda aí, no segundo semestre, talvez algumas boas notícias para estar compartilhando com vocês de forma mais clara. O crescimento importante na venda para os clientes independentes e associações que a gente teve ao longo dos últimos 2, 3 anos, ele traz impactos na logística. Parte disso eu já mencionei, um custo mais alto de atendimento, um custo de servir maior. E em alguns CDs hoje a gente precisa fazer expansão da capacidade e em outros a gente tem a oportunidade de ganhos de produtividade com a inserção de equipamentos mais produtivos. E aí, isso já está no plano do ano, a gente vai estar fazendo um investimento um pouco maior nesse sentido, mas com toda a parcimônia e disciplina que a gente tem sempre apresentado. Mas acho que esse é um investimento fundamental para quem quer seguir crescendo acima do mercado e, ao mesmo tempo, em busca de uma maior produtividade na parte core da distribuição. Foco no ciclo de caixa dos dois negócios. O trabalho não acabou, a gente ainda tem alguma coisa para ir buscar nessa linha. Óbvio que cada vez fica mais difícil, você fica mais perto do limite, mas a gente tem algumas oportunidades mapeadas que a gente está perseguindo e foco em manter os retornos nos níveis que a gente tem conseguido entregar ou até expandir, dependendo das condições de mercado. E o compromisso da gente continuar tendo uma remuneração aos acionistas de forma importante, um payout importante, e um equilíbrio dos interesses de todos os stakeholders que envolvem a companhia. Acho que era isso que a gente gostaria de apresentar, com muito orgulho, um resultado bastante importante nesse primeiro TRI, que foi um pouco mais desafiador para o mercado como um todo, quando comparado aos primeiros TRIs de alguns anos anteriores. E agora a gente passa para o Q&A. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas pela falta de introdução, foi um problema técnico aqui na sala. A primeira pergunta é do Reinaldo Francisco. Como vocês enxergam a possibilidade da Selic começar a ser reduzida ainda neste ano? E ajudará em relação à alavancagem? A alavancagem está atrelada principalmente em quais indicadores? Essa você vai, Max. Boa. Taxa de juros é sempre uma variável que é externa à companhia, né? Quem tem visto nas discussões, nas projeções, até no ambiente macro externo, né?
A taxa de juros tem pouca chance de cair esse ano, né? Ainda tem chance aí de subir, né? A expectativa é que no final do ano termine em 15, mas tem muitos cenários novos entrando, principalmente do lado externo, que podem mudar um pouco isso, mas a gente não acredita que isso vai acontecer. A gente segue aí projeções, focos, e acompanhar o que estão sendo ditos no mercado, né? A alavancagem é um foco nosso, como você me falou. A gente tem conseguido administrar todos os nossos focos estratégicos, seja crescimento, com o nosso investimento em capacidade, em expansão no varejo, tudo relacionado à nossa estratégia, né, de crescer acima de mercado e ganhar market share. Então, acho que ela tá dentro do nosso foco e não tem. Nós estamos trabalhando diretamente na manutenção disso. Esse trimestre é um trimestre que não é o trimestre mais normal. E com relação ao que causa alavancagem, que é uma parte da pergunta, ela está assim, sempre ligada a esse vetor de crescimento e o equilíbrio de crescimento. O grande impacto sempre vem do capital de giro, da distribuição, no capex do varejo, mas como a gente tem mostrado aí ao longo, na própria apresentação do SAM, você percebe que ao longo dos períodos a gente vem conseguindo equilibrar todas essas frentes que são as nossas alavancas de crescimento e geração de valor. A outra pergunta é do Vitor Kitzmann. Ele tem 3 perguntas, então eu vou ler uma de cada vez. Boa tarde, parabéns pelos resultados. 3 perguntas. Como a companhia já se preparou para o reajuste desse ano em termos de estoques e quais as perspectivas para os movimentos nesse ano? Vitor, obrigado pela pergunta. A gente conseguiu montar uma estratégia aqui, que o nosso aumento médio acabou sendo de 3,8, um pouquinho acima da média. Eu acho que, assim, pelo que a gente viu até agora, não deve ter um impacto no nosso orçamento. Quando a gente fez o orçamento do ano, a gente já contemplou mais ou menos o aumento de preços por aí. Foi um pouco mais difícil, sem sombra de dúvida, esse não foi um aumento de preços linear. Tiveram 2 momentos de expectativas de aumento de preço, uma muito alta, depois outra muito baixa. De fato, foi um ano com maior incerteza e a gente acabou postergando um pouco esse investimento nos estoques, mas acho que ele não compromete o resultado do ano. Ele estava dentro do nosso plano de alguma forma. A outra pergunta. Pelo planejamento de vocês, quando que a Demil voltará a ter crescimento de margem líquida? Sabendo que o plano de expansão ainda levará algum tempo. Vitor, assim, cara, não posso dar guidance, né? Mas o que eu posso te garantir é que a gente não fez um plano para a Demil para esse ano com margens menores do que do ano passado ou sem pensar em crescer margem. Acho que a figura do primeiro TRI ela não serve de um grande indicador por tudo que eu já mencionei, né? Concentração de lojas no quarto TRI, 17 lojas nesse período, 8 em dezembro, teve uma no dia 31 de dezembro, para você ter ideia. Então, de fato, a gente tem um TRI que não reporta. É verdade que a nossa área de atuação na Demil vai um pouco abaixo do que o resto do Brasil, mas a Demil tem uma série de alavancas ainda para acionar, o que nos deixa ainda na briga por estar entregando um ano melhor do que a gente entregou ano passado. Não tá. Eu acho que o plano de expansão desse ano, o nosso guidance, ele é menor do que o do ano passado, inclusive proporcionalmente. A gente deu um guidance de 30, ano passado a gente abriu 40. Então, assim, a gente viu talvez o pico desse efeito da expansão. Eu acredito que a gente seja capaz aí de estar nos próximos tris voltando a perseguir margens maiores do que a gente praticou no ano passado. Óbvio, tem sempre uma diferença de um tri para o outro, mas no horizonte, na estratégia, isso não tá fora do plano, não. E a última pergunta, poderiam explicar mais sobre a consultoria contratada neste ano? Valores incrementais, gastos, duração e expectativa de resultado? Vitor, assim, a gente ainda não fez a comunicação interna, totalmente o disclosure dos próximos passos. A gente, na verdade, a apresentação das iniciativas foi feita há 15 dias atrás, mensuração. A gente está estudando a implementação, como vai ser feita. Tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que demoram um pouquinho mais de tempo.
Mas eu acho que são impactos importantes, seja na Demil, seja na Profarma. A gente tem uma expectativa bacana. Óbvio que eles não serão totalmente percebidos no ano, talvez tenha algum pênalti na cabeça, né? Como normalmente esses processos acabam tendo, mas a gente enxerga que talvez o terceiro TRI, o quarto TRI, a gente já possa ter compartilhado com vocês aí um cheiro mais profundo do que a gente tem de oportunidade pela frente. Acho que, assim, de novo, faz parte de uma empresa que está crescendo a taxas tão altas quanto a gente. De vez em quando tem que dar uma parada e dar uma revisada em algumas verdades absolutas que depois que você submete a uma série de críticas talvez não sejam tão absolutas. Então, faz parte do processo. E a gente tem aí, no mínimo, um buffer se o ano, do ponto de vista de venda ou competitividade, for diferente do esperado. Eu acho que a gente tem um buffer nessa linha. Quando a gente fez o orçamento desse ano, a gente não contemplou nenhum grande ganho nessa linha. Então, pode ser que a gente tenha aí um seguro importante no ano que o primeiro trimestre para o mercado foi um pouco menor do que os anos anteriores. Mas eu acho que tem um impacto, eu diria que pelo menos aí moderado, do ponto de vista de importância para a gente. A outra pergunta vem do Thales Souza. Qual a recorrência esperada no pagamento de dividendos? E aí, Max, aí você? A gente não trabalha com guidance nessa linha, né? Mas eu acho que, até pelo que o Sam apresentou no último slide, que fala dos nossos vetores estratégicos, né? A gente tem um compromisso com a alavancagem, tem um compromisso também em seguir remunerando os acionistas. O nosso histórico fala sobre isso, né? Nos últimos 3 anos, a gente pagou 140 milhões de remuneração a título de JCP, payout médio de 55%. E eu acho que todos os drivers de geração de valor passam por essa linha também. Então, acho que esse acho que é um pouco do que você pode olhar para o que a gente tem feito e, aliado com a nossa estratégia, né, colocada aqui, acho que a gente pretende fazer também. Tem uma outra pergunta. Como a Profarma pretende crescer? Via orgânico ou M&A? A Profarma Distribuição, acho que tem ainda muitas oportunidades no orgânico. A gente tem oportunidade de share diferente que a gente tem por estado, por região, que a gente pode estar buscando. A gente tem algumas regiões que a gente tem algumas limitações na nossa capacidade logística, que a gente vai estar mitigando, endereçando ao longo desse ano, início do ano que vem. Existem algumas áreas de atuação que a gente não está ainda na distribuição, que seriam interessantes da gente entrar. Então, assim, eu acho que o campo orgânico para a Profarma distribuição ainda tem muita coisa à mesa. E na Demil é um plano de expansão forte que a gente já compartilhou. A ideia era dobrar a rede aí nos próximos 3 anos, né? Praticamente isso, daqui para frente. Então, mais uma iniciativa orgânica que eu acho que também, de certa forma, mitiga um pouco os riscos de qualquer movimento de M&A, a gente conhece bem. A outra pergunta é do Fabrício Macarenhas. Qual o apetite de crescimento da Demil? Existe perspectiva de ampliação geográfica? A empresa enxerga a necessidade de investimentos em CDIs em horizonte relevante? Fabrício, boa pergunta. Faz parte da estratégia da Demil aumentar a sua presença em outras regiões. A primeira que a gente escolheu foi Mato Grosso, tem uma presença ainda bastante tímida. O plano de expansão desse ano tem um peso um pouco maior para lá. No mês passado, a gente já atingiu o maior market share que a gente teve na região. E eu acho que ainda tem muita loja para abrir lá até o final do ano, então a expectativa é boa. Isso porque, de novo, a gente quer desconcentrar um pouco de estarmos apenas em 2 regiões. Mas esse plano, dado que a Profarma Distribuidora cobre quase 90% do mercado, acho que não vai fazer sentido a Demil investir em centro de distribuição. Pelo acordo de fornecimento que ela tem com a Profarma, acho que ela consegue se beneficiar de negociações trianguladas com os fornecedores de caixa mais leve, que permite a ela investir na sua expansão de uma maneira mais robusta do que se ela tivesse que estar direcionando CAPEX para um centro de distribuição. A gente
vira e mexe, lê alguma notícia ou vê alguma reportagem, um centro de distribuição parrudo para uma grande rede, hoje ele não custa menos que 30 milhões. Né? Ou para distribuição também, 25 ou 30 milhões. A Demil não vai precisar fazer essa despesa toda, esse investimento todo, porque dentre os 90% que o Brasil cobre, que a Profarma cobre no Brasil, tem muita área boa que a Demil poderia estar escolhendo, ela não vai precisar escolher logo aqueles 10% que a gente não está como distribuição. Mas acho que sim, como um dever estratégico, a Demil tem que começar a expandir um pouquinho sua área de atuação. É sempre confortável abrir onde você está, porque você tem um recall de marca, isso é mais seguro por um lado, por outro. Você fica aí concentrado em aspectos sociais, demográficos e econômicos de poucas regiões. Então, acho que esse é um dever estratégico daqui para frente, a gente equilibrando um pouquinho mais essa expansão. Tem uma outra pergunta do Israel Massa. A companhia não olha a recompra de ações, visto que o nível dos papéis estão baixos? Estão baixos. Pode ir, Max. Posso falar da Demil, né? A gente já passou, já entramos no terceiro, já terminamos o terceiro programa de recompra Profarma, recomprando Demil. Existe um limite técnico pela largada do IPO, então esse limite já foi atingido, então Profarma não recompra mais ações da Demil. Vamos ficar nesse nível. E aí, com relação a Demil e Profarma, são estratégias, por enquanto, não estão na mesa. Em ambas as empresas, a gente enxerga que somos relativamente novos no mercado e não faz parte da nossa estratégia, nesse momento, fazer esse tipo de movimento. Tem uma nova pergunta aqui. A empresa vem entregando crescimentos acima do mercado nos últimos anos. É possível manter esse ritmo? Citei, a gente ainda tem áreas de oportunidades, seja na geografia, seja no equilíbrio de market share entre estados, seja em alguns estrangulamentos de alguns centros de distribuição, que às vezes nos fazem trabalhar com um mix de produtos menor do que a gente poderia, ou um horário de atendimento um pouco aquém do que a gente gostaria. Então, só aí a gente já tem uma oportunidade de crescimento grande na distribuição. E no varejo, o céu é o limite, né? A gente tem um plano de expansão que eu acho que é prudente, moderadamente otimista, mas o céu é o limite. Eu acho que você ainda tem um nível de concentração no varejo que permite a Demil sonhar alto, mas, de novo, sempre com os pés no chão, né? Empresa que é disciplinada nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Diego Lucinda. Visto a não valorização da Demil, mesmo a empresa entregando resultados consistentes há vários trimestres, a Profarma pensa em fechar o capital do varejo? Não, não, Diego, obrigado pela tua pergunta. Não está na nossa visão, em hipótese alguma, fechar o capital da Demil. O mercado de ações ele tem seus altos e seus baixos, ele nem sempre faz a leitura adequada, às vezes é mais curto prazo, às vezes é mais fundamentalista, mas a gente também, às vezes, que precisou do mercado de capitais, foi importante a Profarma estar nele. Eu acho que esse é um valor que a gente tem. O Grupo Profarma é o único do setor que tem duas empresas de capital aberto. Basta você pegar um vento favorável, a ação da Demil pode ser algo bastante valorizado mais à frente, quem sabe uma moeda de troca numa fusão para você acelerar seu ritmo de crescimento. A gente já viu isso no nosso setor varejista. Então, assim, ao contrário, a gente tem um trabalho para estar sendo mostrado na Demil. A gente, como você mesmo disse, vem entregando consistentemente. Acho que mais cedo ou mais tarde, né, o resultado começa a ser percebido, não é nem que ele aparece, ele começa a ser percebido. Acho um caso é o da própria Profarma, que durante algum tempo vinha entregando resultados e o resultado não era percebido, e ele agora entra no radar de uma forma mais assertiva. Então, acho que não temos essa hipótese à mesa. Uma nova pergunta. No primeiro trimestre, teve uma concentração de dívida de curto prazo maior do que o normal. Qual foi o motivo? Normalmente, né, o primeiro e o segundo trimestre são trimestres em que o nosso percentual de dívida de curto prazo ele é maior do que a média. 40% acima da média, que é abaixo disso, 30%.
Nesse primeiro trimestre, a gente teve um fator, que além da sazonalidade do TRI, a gente, no final do ano passado, começou a tomar dívidas mais curtas, e ao virar o ano passou a ser de curto prazo, por conta de custo. A gente está mirando sempre o melhor perfil de custo de dívida, dado que o CDI já está meio que contratado ficar nesse patamar ou ainda subir um pouco. Então, a gente está mirando, está sempre privilegiando linhas com menor custo. E, por outro lado, nos últimos 3 anos, alinhado a isso, a gente tem gerado caixa. Então, a gente não vê necessidade de tomar linhas tão longas, com a perspectiva de geração de caixa que a gente tem para frente, dado que a gente conseguiu fazer nos últimos 3 anos, como a gente viu aqui na apresentação. Então, acho que uma combinação desses dois, a gente gera valor todo o tempo. Bom, então, acabaram as perguntas e a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra final para o Sandro. Queria agradecer mais uma vez a participação, o interesse. De fato, é bastante confortável vir apresentar resultados como a Profarma tem apresentado. A gente está empolgado para o que tem por ser feito. A gente acredita que cada vez mais o valor Profarma vai estar sendo percebido pelo resto do mercado de capitais. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Um grande abraço.